Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP. No vídeo de hoje vou fazer uma análise pós essa rodada de segunda-feira, com destaque principal para o jogo da Supercopa da Itália, Napoli contra a Inter de Milão. Vitória da Inter de Milão por 1-0, se consagrando mais uma vez campeã da Supercopa da Itália. Também vou fazer uma projeção para essa rodada de hoje, com o destaque principal para o jogo das 17 horas da EFL Cup semifinal, jogo 2. O primeiro jogo foi 1-0 para o Middlesbrough, então dessa vez o Chelsea recebe o time do Middlesbrough e só a vitória interessa para o time do Chelsea. Afinal, um empate aí dá a classificação para a final para o time do Middlesbrough e vai ficar aguardando aí o vencedor desse confronto, vai ficar aguardando Fulham ou Liverpool para fazer a grande final da EFL Cup. Então eu vou falar aí o que eu pretendo aí, o que eu projeto para esse jogo dentro de campo, taticamente, tecnicamente, e também vou fazer uma leitura de mercado para ver como o mercado está se comportando em relação a esse jogo e quem sabe a gente encontre valor para fazer alguma entrada nessa rodada de terça-feira. Tudo isso depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e antes de mais nada eu gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no canal, para continuar fazendo com que o YouTube entenda que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários. Eu peço por gentileza o seu like, se você quiser comentar também fique à vontade para compartilhar também esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais. E seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Essa é a sua forma que você tem de me ajudar e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Às 16 horas então dessa segunda-feira, Napoli e Inter se enfrentaram valendo o título da Supercopa da Itália. Foi um jogo bem parelho, decidido no final do jogo com um gol da Inter de Milão aí que venceu por 1-0. Na minha precificação anterior eu disse que tinha pego 3 pontos de mais EV, acabou batendo então esse lei empate que eu tinha tanto dito. Mas eu vou falar uma coisa aqui, vou fazer uma análise sobre essa entrada. Eu não fiz essa entrada, mas vou fazer uma análise. Você pode até achar que eu estou ficando maluco, mas mais valor teria se eu tivesse ficado contra a Inter de Milão a 1,69 e ter tomado um head do que ter ficado em lei empate a 4,2 mesmo com o green. Por quê? Risco versus recompensa, uma odd de 4,2. Se você ficar contra uma odd de 4,2, ela tende a te cobrar, é um risco muito alto para uma recompensa aí não tão alta assim. Claro que você vai ter 100% do valor que você investiu, mas o risco que você corre caso você perca essa entrada é 3 vezes maior. Então, mesmo com o green nesse lane empate, eu acho que não teve tanto valor assim. Afinal, o gol chegou no final do jogo. Até então o Napoli empatava o jogo, até equilibrava o jogo, teve chance de vencer a partida também. Mas aconteceu aí que a Inter de Milão fez um gol no finalzinho do jogo. E caso você tenha ficado contra a Inter de Milão a 1,69, mesmo com um head, foi uma baita de uma entrada de muito respeito, mesmo de muito valor. Mesmo com a derrota, mesmo tomando esse head, o mercado praticamente estava pagando para você ficar contra a Inter de Milão. Então esse contra a Inter de Milão a 1,69, na minha opinião, teve muito mais valor do que esse lei empate a 4,2, levando em consideração também a análise. A entrada pode ser que não tenha dado certo, mas a análise estava sim muito correta. Afinal, o jogo foi decidido nos minutos finais. O Napoli sim equilibrou a partida, como eu disse no vídeo anterior, que estava bem desregulado essas odds aí para Back Napoli a 5,8 e teve valor praticamente o jogo inteiro, com exceção de um lance em que a Inter de Milão conseguiu fazer o gol e conseguiu se consagrar aí campeã da Copa da Itália. Então fica aí a minha análise para esse jogo, fica aí a minha análise também da precificação anterior. Eu estou muito feliz com a análise, não fiz a entrada, é verdade, se eu fosse fazer eu iria fazer o lei Inter de Milão e não o lei empate e acabaria tomando um head, mas estaria muito contente, muito feliz com o resultado da minha análise. Afinal, o time da Napoli conseguiu sim equilibrar o jogo contra a Inter de Milão, o que eu tinha projetado. Então mostra que na repetição, esses tipos de análise que eu tenho feito é o que vai me fazer lucrativo. Como eu costumo dizer, você não vai ser um apostador, vai fazer a transição de apostador recreativo para um apostador profissional em uma entrada. Não é ela também que vai acabar com o seu sonho de ser um apostador profissional. Então, levando em consideração que é a repetição que vai te fazer ser um profissional ou não, na repetição, esse tipo de análise vai me fazer muito lucrativo.
Às 16h45, Premier League, empate entre Brighton e Wolverhampton. Aí eu tinha até precificado, não falei no vídeo anterior, então não vou falar aí qual foi a precificação, se estava correta ou não, mas bateu esse back empate a 4.4. Às 17 horas, Granada contra Atlético de Madrid, vitória do Atlético de Madrid por 1-0. No Campeonato Paranaense, segunda rodada, às 20 horas, vitória do Curitiba por 2-0 em cima do Independente do Paraná. Passando então para a rodada de hoje, às 17 horas, previsão de um jogaço na EFL Cup entre Chelsea e Middlesbrough. Middlesbrough, nome bem difícil de falar, né? Acabei pegando 3 pontos de mais EV quando isso acontece. Segue o exemplo aí do jogo do Napoli e Inter de Milão. Esse jogo tende a não terminar empatado, porém esse lei empate é 7.8 na minha opinião. Muito fora, não tem nem como fazer nada. Afinal, o time do Chelsea é uma bagunça, é um time desentrosado, é um time caro e que não consegue entregar em campo o valor do time. É um time ruim, para ser mais sincero, para ser mais específico, aí me desculpe os torcedores do Chelsea, mas é um time ruim, para não falar horrível. Então, acabou tomando aí, acabou perdendo o primeiro jogo por 1-0. Tem muita condição de virar esse jogo, de decidir já fazendo 2-0, 3-0, fazer um placar elástico em cima do Middlesbrough, mas eu acho que tem valor sim nesse late Chelsea a 1.26, lembrando que será um jogo totalmente aberto. Ao Chelsea somente a vitória interessa, o empate dará a classificação à final para o Middlesbrough, então eu acho que o Chelsea tende a querer buscar o gol a todo momento. É um time superior, isso é verdade, mas é um time que não vem jogado para isso, não vem jogado para estar onde está, para chegar na final da EFL Cup, mas eu acho que há sim de confirmar o seu favoritismo e vencer essa partida, mas eu vou olhar com carinho também para esse late Chelsea a 1.26, caso eu fosse obrigado a fazer alguma entrada, ainda bem que eu não sou, mas caso eu fosse, eu preferia ficar em late Chelsea a 1.26 do que nesse back Chelsea a 1.25, que tem apenas 25% de rendimento em cima da sua entrada. Então, sendo assim, eu acho que o favoritismo do Chelsea há de se confirmar, mais pelo peso da camisa do que praticamente dito, do que propriamente dito pelo desempenho do time dentro de campo. Então é isso, é previsão aí de jogo não terminar empatado, mas a 7.8 lei empate bem fora de cogitação. Me interessava mais fazer o lei Chelsea a 1.26, mas acredito que o Chelsea há de confirmar sim o seu favoritismo, pelo menos levar esse jogo aí aos pênaltis ou à prorrogação, não lembro o regulamento, acho que tem prorrogação nesse jogo, então acho que o Chelsea há sim de vencer a partida. Finalizar então esse jogo aí. Temos também hoje jogo de Copa del Rey, Celta contra Real Sociedad. Também temos Mirassol contra São Paulo pelo Campeonato Paulista às 19h30. O São Paulo, que terminou o Campeonato Brasileiro muito mal na posição de visitante, vai visitar hoje o Mirassol, que é um time bom, pelo menos na temporada passada se mostrou um time muito aguerrido, com muita raça. Então acho que o São Paulo vai ter dificuldade para vencer o seu jogo, mas acredito que vai ter um bom desempenho. O time de São Paulo é um time bem entrosado, mesmo com a saída do Dorival, ele conseguiu deixar o time bem acertadinho. Finalizar então essa rodada, essa análise sobre esses jogos que na minha opinião são os mais importantes dessa rodada. Quero desejar a todos uma boa terça-feira, uma boa sorte e até amanhã.